Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Tem uma pergunta bem direta, que o psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu ao Holocausto, fazia. Sim, para os pacientes dele que estavam, assim, no fundo do poço, né? Prontos para desistir. Exato. Ele não ficava com rodeios, ia direto ao ponto e perguntava na lata: por que você não comete suicídio? É uma pergunta brutal, mas era na resposta, né? Por causa dos meus filhos, porque eu tenho um trabalho para terminar. Era ali que ele encontrava o fio da meada para começar a terapia. E essa pergunta, no fundo, é a alma do livro que a gente vai mergulhar hoje, Em Busca de Sentido. Com certeza. E é uma obra que te pega de dois jeitos. A primeira parte é o relato dele na pele como prisioneiro em Auschwitz. É cru, visceral. E a segunda? A segunda é onde ele pega todo aquele inferno e transforma numa teoria psicológica, a logoterapia. É uma teoria que não nasceu, sei lá, numa sala de universidade. Nasceu da experiência mais extrema que um ser humano pode viver. Exato, uma teoria testada no fogo. Então a nossa conversa aqui hoje é para explorar essa questão central dele. Como é que se encontra um propósito, um sentido para a vida, quando tudo ao seu redor foi destruído? É possível achar uma razão para continuar mesmo na pior situação imaginável? Essa é a grande pergunta. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O Frankl, ele divide a reação psicológica de um prisioneiro em 3 fases, né? O choque da chegada, depois uma apatia que toma conta de tudo e, por fim, o que acontece depois da libertação. Isso, e as 2 primeiras fases, a da chegada e a da vida no campo, são de uma brutalidade. Vamos começar pelo choque, a chegada. A chegada já é um absurdo. Pensa num vagão de gado com 1.500 pessoas. Dias de viagem. Aí a porta se abre e alguém grita o nome do lugar. Auschwitz. Só o nome já deve gelar a espinha. Exato. Mas mesmo ali, no meio do pânico, Frankl diz que existiu uma coisa que ele chama de ilusão de indulto. Uma esperança. Uma esperança desesperada, sabe? De que no fim as coisas não seriam tão ruins, eles viam os prisioneiros com uma aparência saudável e se agarravam naquilo. Uma esperança que é destruída em minutos, na primeira seleção. Essa parte do livro é difícil de esquecer. Muito. Um oficial da SS, com um simples movimento do dedo, para a esquerda ou para a direita, decidia quem vivia e quem ia para a câmara de gás. Sem uma palavra. E 90% das pessoas que chegaram com o Frankl foram para a esquerda. Morte em questão de horas. E o pior é como a ficha cai. De noite, o Frankl, ainda sem entender nada, pergunta por um amigo que tinha ido para a esquerda. E o que respondem? Um prisioneiro mais antigo, já calejado, só aponta para uma chaminé soltando fogo no céu e diz: seu amigo está ali voando para o céu. Uau! É nesse ponto que qualquer ilusão que restava simplesmente acaba. Desmorona. A realidade esmaga tudo. E imagino que, depois de um choque desses, dia após dia, algo dentro da pessoa tem que se desligar, né? A gente entra na segunda fase que ele descreve, a tal da apatia. Exatamente. Apatia é uma espécie de morte emocional. A mente precisa criar uma casca para sobreviver. Uma proteção. Uma proteção. Frankl conta que, depois de um tempo, ver um colega ser espancado até a morte ou ver corpos sendo arrastados já não causava mais reação. Virava rotina. Mas essa apatia não é perigosa? Quer dizer, a linha entre essa couraça protetora e perder totalmente a sua humanidade me parece muito, muito fina. É uma pergunta excelente e ele vai fundo nisso. Ele tem uma frase que, para mim, define tudo. Uma reação anormal a uma situação anormal é um comportamento normal. Faz sentido. A situação em si já é uma loucura. Total. A apatia não era uma escolha, era o único jeito de não enlouquecer. E ele faz uma distinção crucial. Ele diz que a dor física dos espancamentos, por pior que fosse, Não era o pior. não era. O que destruía de verdade era a dor moral, a humilhação,
A injustiça, o desprezo. Tem aquele exemplo do guarda, né? Que ele conta. Exato. O exemplo do guarda que, do nada, sem motivo nenhum, pega uma pedra e joga na direção dele como se ele fosse um animal. Um bicho qualquer. Isso. Esse gesto, essa anulação da sua condição humana, isso doía mais que um soco. A apatia era um jeito desesperado de se proteger dessa dor na alma. Ok, então o corpo está sendo destruído, a mente está se anestesiando com a apatia. O que sobra? Como alguém sobrevive a isso sem se desintegrar por dentro? É aí que o livro fica realmente interessante. É aqui que ele encontra o núcleo da teoria dele. Ele percebeu que alguns prisioneiros conseguiam manter uma chama acesa lá dentro, uma força interior. E essa força não vinha do físico, imagino. De jeito nenhum. Ele mesmo conta como se refugiava na própria mente, sabe? Tendo conversas imaginárias com a esposa dele, recriando o rosto dela com uma nitidez impressionante. Era como criar um universo paralelo na cabeça para poder escapar, né? Precisamente. E numa daquelas marchas forçadas, no frio, exausto, ele tem uma epifania. Ele se dá conta de que o amor é a meta mais alta que um ser humano pode alcançar. E o mais incrível é que ele nem sabia se ela estava viva. Exato, ele percebe que o amor vai além da presença física. É uma conexão com a essência espiritual da pessoa. A imagem dela, a lembrança dela, era o que o mantinha de pé. É por isso que, às vezes, pessoas fisicamente mais frágeis aguentavam mais que os mais fortes. A força não estava nos músculos. E não era só o amor, né? Ele fala de outras armas da alma, tipo humor. Como é possível ter senso de humor num lugar daqueles? Parece impossível, né? Mas ele e um amigo combinaram de contar pelo menos uma piada por dia. E a beleza? Ele fala de se emocionar com um pôr do sol visto por uma fresta do barracão. Parece tão fora de lugar. Mas é justamente por estar fora de lugar que se torna tão poderoso. O humor e a apreciação da beleza, eles têm uma coisa em comum: a capacidade de autodistanciamento. De se colocar acima da situação. Isso. Conseguir por um segundo rir de si mesmo, da situação absurda, é se elevar. É dizer, isso está acontecendo comigo, mas eu não sou só isso. É um ato de rebeldia espiritual. Um ato de rebeldia. Gostei disso. Parar para admirar um pôr do sol no meio do inferno é uma afirmação de liberdade interior. É a prova de que sua alma ainda está viva, de que o campo pode controlar seu corpo, mas não pode destruir sua capacidade de ver beleza. É impressionante. Mas aí vem a pergunta, como ele pega todo esse horror e transforma numa teoria de psicologia? Organizar esse caos numa estrutura de pensamento? É aí que nasce a logoterapia. Ele a chama de terceira escola vienese de psicoterapia, se colocando na sequência de Freud e Adler. E qual é o pilar central dela? É a vontade de sentido. Isso é um confronto direto com a vontade de prazer do Freud. Para o Franco, o que move o ser humano, no fundo, não é buscar prazer ou fugir da dor. É a busca por um sentido, um propósito para a vida. O que, na experiência dele, faz todo o sentido. Não existia prazer para ser buscado ali. Se fosse só por isso... Todos teriam sucumbido. Exato. Frankl diz que as pessoas vivem e até morrem por seus ideais, por seus valores. E é aqui que ele propõe a virada de chave mais genial de todas. Que é mudar a pergunta, né? A gente sempre pergunta por que eu... O que a vida ainda tem para me dar? Totalmente. Ele diz que essa é a pergunta errada. A revolução copernicana dele é propor que a pergunta certa é: o que a vida espera de mim? Uau! A cada dia, a vida nos faz perguntas. E a gente não responde com palavras, a gente responde com as nossas ações. Viver é assumir a responsabilidade de encontrar as melhores respostas. E como a gente acha essas respostas? Ele dá um mapa. Ele aponta 3 caminhos principais. O primeiro, criando algo, um trabalho. O segundo, através do amor, de um encontro com alguém. E o terceiro, que talvez seja o mais profundo. Que é? É através da atitude que a gente escolhe ter diante de um sofrimento que não pode ser evitado. Esse terceiro ponto é o que mais me pega, porque encontrar sentido no sofrimento é outra história.
E ele conta aquela anedota do médico idoso que é de uma força, Ah, sim. o médico que o procurou depois da morte da esposa. Isso. Completamente deprimido. Ele amava demais a esposa. E o Frankl, como terapeuta, sabia que não podia trazê-la de volta. O que ele fez, então? Ele fez uma pergunta. Doutor, o que teria acontecido se o senhor tivesse morrido primeiro e sua esposa tivesse que sobreviver ao senhor? Nossa. O médico respondeu na hora. Ah, para ela teria sido terrível, ela não ia suportar. Aí o Frankl conclui Dizendo dizendo: que Veja, doutor, ela foi poupada desse sofrimento, e foi o senhor quem a poupou. Mas agora o senhor precisa pagar um preço por isso, sobrevivendo e sentindo a falta dela. Uau, isso é transformador. Ele não tirou a dor. Ele deu um propósito para a dor. Exato. O sofrimento virou um sacrifício em nome do amor. Ele encontrou um sentido para continuar sofrendo. E isso amarra tudo naquele conceito mais famoso dele, né? Que mesmo quando te tiram tudo, sua casa, seu trabalho, sua família, ainda sobra uma coisa: a tal última das liberdades humanas. Exatamente. E essa liberdade não é sair andando. É a liberdade de escolher a sua atitude, o seu posicionamento interno diante de qualquer situação. E isso não é só uma frase bonita de efeito. Não mesmo. Ele viu isso acontecer. Ele viu prisioneiros que, no limite da fome, dividiam seu último pedaço de pão. Viu gente que andava pelos barracões oferecendo uma palavra de consolo. Pessoas que, mesmo no inferno, escolheram não se tornar demônios. Perfeito! Essas pessoas provaram que o ser humano é capaz de se elevar acima do seu destino exterior. Transformaram o sofrimento numa conquista interior. E ele traz essa lição para o mundo moderno. Para nós, ele fala muito do vazio existencial, essa sensação de que a vida não tem sentido, que é quase uma epidemia hoje. Com certeza. E ele diz que a liberdade que a gente tanto valoriza é só metade da história. Qual é a outra metade, então? A responsabilidade. Para ele, as duas são inseparáveis. Uma não funciona sem a outra. É quase como um yin e yang. Exato. E ele faz uma provocação genial. Sugere que, para contrabalancear a Estátua da Liberdade na costa leste dos Estados Unidos, deveria existir uma Estátua da Responsabilidade na costa oeste. A imagem é fantástica. É ótima, não é? A ideia é que a liberdade sem um senso de propósito, sem responsabilidade, vira só arbitrariedade, vira caos. Ou seja, a mensagem final é que a vida sempre tem um sentido em potencial, não importa a situação. E a nossa principal tarefa não é correr atrás da felicidade. De jeito nenhum. A felicidade, segundo ele, é uma consequência, não o objetivo. Ela acontece quando a gente se dedica a uma causa ou a uma pessoa. O que nos leva ao conceito de otimismo trágico. Otimismo trágico não é um otimismo bobo que ignora a dor, a culpa e a morte. É um otimismo que diz sim para a vida apesar de tudo isso. É transformar sofrimento em conquista, usar a culpa para mudar para melhor e ver a morte como um chamado urgente à ação responsável. É uma visão de mundo muito exigente, mas incrivelmente poderosa. E, para fechar, ele deixa aquele exercício mental, o imperativo categórico da logoterapia. É um convite à reflexão que te bota contra a parede no bom sentido. É o seguinte: Vamos lá. viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se da primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. É preciso respirar fundo para absorver. É basicamente um chamado para viver com o máximo de consciência e responsabilidade, aqui e agora. Exato. Como se não houvesse desculpa para cometer o mesmo erro duas vezes. É uma provocação final e tanto para a gente levar dessa conversa e aplicar em cada escolha que a gente faz. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.